Olá, amigos do podcast Mesa de Gelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Em qualquer momento da sua vida você estiver escutando isso, depois de um longo inverno aqui no Hemisfério Sul, estamos de volta depois do Mundial para falar de draft da NHL, vários jogadores europeus envolvidos. O Eurohockey BR sempre interessado neles, mas também pincelar um pouco do que está acontecendo na NHL, talvez falar um pouco também do Expansion Draft e tudo mais. Vários assuntos aqui que a gente vai pincelando aqui de pouquinho em pouquinho. E, como sempre, me acompanhando aqui, Thiago Farias, meu amigo, o que você acha já desse draft que nos espera na próxima semana, sexta e sábado? Eu acho que a coisa mais aparente para quem está aí acompanhando o draft e tudo, né, lendo material, tentando ver mock e tudo, as projeções, é que não tem consenso esse ano, né? Tá muito diferente. Então, assim, tem jogador que a gente vê numa lista saindo em 20º e outra 50º. Então, assim, vamos ver. Exatamente. O que eu tenho visto, o Owen Power, ele tá como mais ou menos, ele não é um consenso 100%, porque eu vi alguns rankings que não tem ele como primeiro. Basicamente, os que são levados a sério, só o do Elite Prospect não tá botando ele em primeiro, tá colocando o Matthew Beniers, que é colega dele ali em Michigan, mas tudo indica que ele vai ser o primeiro a ser draftado. Se esse ano seu número 1 é uma coisa boa ou não, aí é outra história, porque a gente sabe que até o agora quem tem essa escolha é o Buffalo Sabres. Não sei o que você acha do Owen Power, se ele é realmente esse The Real Deal, o jogador mais pronto dessa classe, que tem muitas nuances específicas do draft desse ano por conta da pandemia. Muitos jogadores não tiveram nem temporada, jogadores que tiveram metade da temporada, outros tiveram a temporada completa. Teve jogador que começou a temporada no continente, foi para o outro. Teve jogador que só jogou o Mundial Sub-18, teve jogador que não jogou jogo nenhum, e não foi por lesão, foi por causa da pandemia. Um ano totalmente atípico. Então, eu acho que o Owen Power deve sair mesmo em primeiro, porque ele tem muito talento, um jogador que o que eu vi jogar, eu vejo jogar no Mundial, né? Ele jogou muito bem. Mas assim, seu primeiro esse ano realmente não é uma boa coisa, viu? Buffalo Sabres, pelo amor de Deus. Só com uma intervenção divina, viu? Porque. Complicado. Eu vi um quote dele ontem, que ele falava, traduzindo aqui, ele falando isso numa entrevista para uma rádio canadense, ele falava: eu ainda não decidi se vou voltar para Michigan esse ano, ou na próxima temporada. Eu estou me inclinando para isso. Seria interessante ir para a faculdade durante um ano, todos os dias com classes presenciais, e não focar somente no hockey e ter a experiência total de Michigan, pelo menos por um ano. É interessante, né? Assim, ele é jovem, né? Sim. Tá na idade, tem que estudar também, cara. Não, sim, e esse ano foi totalmente atípico, porque ele só podia sair de casa para treinar hockey. Ele não teve aula presencial em nenhum momento do ano, que foi o primeiro ano dele na faculdade. Ele não teve aula em nenhum momento presencial. Inclusive, Michigan ficou tão preocupada com esse negócio da pandemia que eles não deixaram nem ele jogar
o Mundial Sub-20. Não liberaram ele para participar daquilo, ficaram com medo dele se expor ao Covid durante a época, só liberaram ele para o Mundial masculino, o principal, porque aí já tinha acabado a temporada da NCAA. Eu leio essas entrelinhas aí como assim, Buffalo Sabres, pelo amor de Deus, não me escolha. Tem isso também. Tem um recado ali de entrelinha também nisso. Pelo amor de Deus, não me escolha, eu não quero ir. Não. E assim, na história do draft da NHL tem alguns jogadores que chegaram e publicamente falaram, eu não quero ir para esse time. Ou eu quero ir só para esse time, né? O Jagr foi um deles. O Jagr falou, eu só vou se eu for pro Pittsburgh Penguins jogar com o Mario Lemieux. Sim. Eu vi uma rádio canadense novamente comentando sobre isso, que parece bem coisa de draft de OHL, que o número 1 acaba indo só no 22, que é sempre o London Knights. Por que será que é sempre o London Knights? Porque ele fala, para você eu não vou, para você eu não vou, para você eu não vou, para vocês eu vou. Aí o cara nunca acaba assinando com uma equipe que ele vai só para o que quer. Complicado. Eu não sei nesse ano o que você faz com isso, porque o Buffalo Sabres ele tem tanto problema que, assim, se eles draftam o Owen Power, fica com os rights deles por determinado número de tempo e ele não quer assinar, o que você faz com ele mais na frente? Se ele não quiser assinar. E, obviamente, eles já devem ter se reunido, já devem ter falado, porque é uma coisa natural. Então, tanto o Buffalo quanto o Owen Power já sabe o que está acontecendo. Não tem nenhuma situação ali. Não sei se vale a pena para o Buffalo na situação que ele está, se talvez trocar a pick número 1, ou então, como esse draft é tão subjetivo, talvez até escolher outro com o número 1. Eu acho que para o Buffalo Sabres o que vale mais hoje, se não é para pegar o Owen Power, acho que é escolher outro jogador, porque precisa de tanta coisa, precisa de um time inteiro praticamente. Sim, mas aí você pode usar o leverage da pick número 1 para talvez ganhar alguma coisa, algum prospect mais interessante, outra pick número 1, que ele já tem uma ou duas, não, uma só. O Taylor Hall foi segundo. Foi segundo. É um negócio complicado, cara. Você tentar tirar alguma coisa dessa pick 1 justamente pro seu Buffalo Sabres. Sim. Se fosse um outro time assim, você conseguia ter um talento já mais envolvido um pouco para jogar, chegar jogando e pesando no time. Mas é o Buffalo Sabres, cara. Quem quer ir pro Buffalo Sabres hoje? Ninguém. Infelizmente. E o fato dele ser canadense, dele jogar no college, é muito mais fácil para ele fazer aquele caminho do Jimmy Vesey, de que eu vou me formar e acabou. Esquece. Eu não sei se para ele é bom negócio fazer isso, mas se ele, porque os exemplos que vem acontecendo com o Buffalo, com os últimos jogadores de defesa que eles draftaram, o Rasmus Dahlin, o Ristolainen, 2 europeus no caso, que foram para o Buffalo, é bem complicado você ver o desenvolvimento que eles tiveram assim. O Rasmus Ristolainen, coitado, ele é a cara da derrota. E ele não é ruim. Ele virou a cara da derrota, ele não era. Então é complicado. É mais ou menos assim. E mais um defensor, talvez para eles fosse mais jogo draftar talvez um Mason McTavish, que é um canadense ali que se saiu bem ali no Mundial, jogou até na Suíça esse ano. Parece que ele tem a licença de jogador suíço, nacionalidade suíça também, ele não jogou lá, e tem uma experiência já profissional. Pode ser um caminho assim, talvez,
mais interessante para esse time do Buffalo, que tá faltando corpo nesse time. Corpo no sentido de ser humano mesmo. Não tem time. Se você for tirar, não tira 15 para um time que tem que ter 22. O problema deles, na verdade, já começa lá atrás, lá no. Enfim, tá faltando scout, tá faltando treinadores, tá faltando tudo, cara, no time. Sim, eles até contrataram 2 essa semana, e aí foi interessante. Mas, voltando aqui para o nosso pequeno card aqui, quem vai ser o primeiro europeu draftado, também é uma questão interessante. Eu já estou jogando todos os meus cards no Simon Edson, que é o que está de background aqui do nosso joguinho aqui de cards. Não estou conseguindo mostrá-lo, mas enfim, é ele que está ali atrás do Thiago. Simon Edson do Frolunda, que no meu ranking, ele é o número 3. Pensando no overall, porque, claro, o time que tiver em número 3, ele pode querer draftar um jogador de uma posição que seja interessante para ele. Tem sempre essa discussão. Você vai querer draftar uma posição que você precisa, ou você vai draftar o melhor jogador disponível naquele momento? Que é um dilema que basicamente os GMs eles são 50% nesse sentido. Tem muito GM que drafta o que precisa, tem muito GM que drafta o melhor possível. Também depende da posição que você vai draftar. Às vezes o cara que quer draftar por posição, o número 1 é tão bom que ele não posso deixar passar esse cara. Essa questão é interessante porque assim, não existe uma estratégia única, clara e consolidada, né? Realmente. Então, assim, isso vai depender muito do time, o que seu time precisa. Tá precisando de muitos jogadores? Então, escolhe o melhor possível. Buffalo Sabres aí, por exemplo. Talvez seja. Ou você vai escolher especificamente, não, eu preciso de um center, e esse cara aqui é o cara que eu quero. Tem isso também. Então, assim, eu tô achando que quem sai. Né, antes de eu falar que eu acho que vai ser o primeiro, vou falar aqui rapidamente do Edvinson, né? Isso. Ele jogou. Eu tô achando interessante porque esse ano tem vários jogadores que não jogaram tanto nos times principais, nos europeus, né? Os que jogam em clubes europeus, eles não. Esse ano não tem tantos assim que fizeram muitos jogos em times no time principal. Então vai no sub-18, vai no time B, vai emprestado para um time, né? E o Edvinson foi um desses, né? Ele jogou no. Como é que é? Vastras IK. Västerås. Isso, olha aí. Que é da Allsvenskan, né? Que é da segunda divisão. Ele participou da temporada. Lá. Eu acho ele uma boa escolha como primeiro europeu. Mas para mim, quem vai ser escolhido vai ser o William Eklund, que é também sueco, do Djurgårdens. Apesar dele não ter ido tão bem assim na temporada, né? Ele jogou realmente no time A do Djurgårdens, né? Fez ali 23 pontos em 40 jogos, não é lá, essas coisas assim. Mas ele tem um espaço de evolução. Ele é um cara que joga duas posições, né? Ele consegue jogar tanto center quanto left wing. E ele tá ali entre os no top 5, né? Na maioria dos rankings também ele é apontado como uma das primeiras escolhas. Exatamente. Eu gosto do William Eklund. Uma pequena curiosidade sobre ele é que ele é filho do Christian Fimpen Eklund, que também foi jogador do Djurgården, e hoje ele conseguiu a façanha de hoje ele é mais famoso como apresentador e youtuber e comediante na Suécia do que ele foi como jogador. Então é interessante ver o filho dele
jogando também no Djurgården, mas na minha cabeça, assim, eu acho que o Simon Edison tem uma vantagem primeiro, porque pelo que eu leio também, que não tem só o ranking, muitos desses sites, eles, assim como o Elite Prospect, para quem fala inglês e quem tem interesse, eles têm até um livro, um draft guide que você pode comprar ou ler de graça, eu não sei como funciona, eu tenho uma subscrição, eu li, e eles têm uma descrição bastante concisa, assim, tem alguns que são de 2 páginas por jogador, coisas bastante amplas, e outros que são mais, assim, de uma maneira para que a pessoa que não entende de hockey também possa entender. Então, às vezes é 1, 2, 3 parágrafos sobre cada jogador. E o que deu para ver do que os scouts acham do Simon Edvinsson é que ele tem um upside um pouco maior, que ele tem um potencial maior. E num ano onde você não tem muita certeza sobre os jogadores, um defensor desse da Suécia, que você vê que ele tem solidez, que ele tem esse tamanho todo dele, que ele usa bastante o físico, que ele já jogou em 3 níveis nesse ano, jogou com sub-18, sub-20, jogou no principal por 2 times diferentes. É um sentido assim de num draft onde você não tem muita certeza, o fato de você escolher um defensor, que geralmente é alguém que já demora um pouco mais para se desenvolver do que um forward, é um risco assim um pouco menor. E o adesivo dele de defensor sueco é muito interessante pelo que está acontecendo com ele. É que nem goleiro finlandês e outras questões. Então, para mim, isso deixa ele um pouquinho na frente, ainda mais pensando em quem vai draftar. Porque tem o Detroit ali em 6º, que o Steven Eisenman já não vai pensar 2 vezes se tiver o Simon Anderson ali. Tem a questão desse ano também, ter um goleiro bastante interessante sueco, Jesper Wallstedt, que no meu ranking ele estaria na frente do William Eklund também, que ele é um goleiro que jogou no Luleå de uma maneira assim também bastante sólida, um goleiro gigante. Agora o tamanho do goleiro importa muito. Sim, eu inclusive eu coloquei ele, o Wallstedt eu coloquei ele em 3º dos europeus, viu, para mim. Que eu coloquei Eklund, Edvinsson e Wallstedt. E ele jogou muito bem realmente a temporada, né? A gente conseguiu ver alguma coisa assim dele jogando. Sim, e fica meio nessa questão assim. Eu acho que ele pode ser um goleiro que pode ser interessante. Você viu o que aconteceu com Flórida, que draftou o Spencer Knight bem cedo, ele já está dando frutos. E numa NHL que cada vez mais vai partir para um princípio de que você não precisa só de 2 goleiros, você precisa de 3 goleiros decentes. Eu acho que ele pode ser um time assim, ainda mais num ano como esse, em que eles não têm tanta certeza, talvez seja um ano para você arriscar um pouco mais. Porque, querendo ou não, também os GMs, eles também pensam muito no que eles não podem fazer errado mais do que eles podem fazer certo. Por conta do emprego, óbvio. Eles são julgados mais pelos erros do que pelos acertos. Então, num ano onde você tem todas as justificativas do mundo para dizer que talvez não podia ter escolhido, pode ser um ano para arriscar um pouco mais também. Pode ser um ano para você pegar um jogador que talvez tenha algumas bandeiras vermelhas, mas que pode ser um high reward lá na frente. Você tá no mudo? Aqui. Desculpa. Tem um jogador desses que o pessoal tá colocando ali, que é um finlandês, ele nem tá entre os primeiros europeus, assim, mas que é o Samu Tuomala, jogador do Karpat. Desculpa, não sei finlandês. Que ele é esse cara que tem uns red flags ali, mas que se ele desenvolver, cara rápido, tal, leva o puck pra zona ofensiva e tudo. E talvez esse seja um cara que e é isso que alguns estão apostando, justamente. Que ele pode entrar ali no primeiro round, no segundo round,
por conta disso. Ele tem uns red flags? Tem, mas é um draft que dá para apostar. Exatamente, exatamente. O outro finlandês interessante é o Aku Räty, que é bastante interessante. Eu confesso que eu vi um pouco mais dos suecos esse ano por causa do perto ali do Mundial. Então, outro que eu acho bastante interessante é o Isaac Brosen, do Leksand. Chegou a ter alguma experiência no profissional também. Ele tem aquele negócio que os scouts adoram, que é quando ele se livra do marcador, dá um snapshot, faz gol. Essa coisa, quando você tem 18 anos, é maravilhoso, que chama bastante atenção. Às vezes não é tão bom assim, mas eu gosto do poder de finalização dele, que é uma coisa que eu não vejo tanto assim mais já na NHL, até porque os goleiros estão muito bons, então tá difícil você fazer gol de média distância no 5 contra 5. Então, quando eu vejo um jogador assim, eu já fico um pouco mais... Talvez esse jogador aqui me interesse um pouquinho mais. Aí, tem também outros jogadores interessantes, não europeus, estão no meio desse daí, que pode ir a qualquer momento também. A gente falou pouco do Matthew Beniers, por exemplo, que está cotado para ir em segundo, que é o americano, que o Owen Power é canadense de Michigan, e tem um americano de Michigan que é o Matthew Beniers, também jogou o Mundial masculino, também jogou o Sub-20. Não, perdão, acho que ele não jogou o Sub-20, jogou? Porque eles não deixaram o Owen Power jogar? Acho que não, acho que não. Não jogaram, não jogou. Mas jogou o principal. Você tava falando do Räty, o finlandês lá, né, também? Sim. Ele é um cara que eu acho que na NHL ele pode se dar muito bem. Porque, tipo, ele é forte, ele é alto, tal, sabe fazer jogo de corpo, tal, mas ele também é finalizadorzão. É aquele cara ele que recebe o puck e tal, tromba com o defensor, bate e faz gol. Que às vezes você precisa ter também. Sim. Aquela famosa presença diária que no hockey também funciona. Sim, funciona. Eu lembro ele ainda joga, né? Inclusive, talvez saia no draft de expansão, enfim, que é o Artem Nessimov, né? É o cara que fica ali no meio, bicho tão forte e tal, de repente, pô, chega, ele bate, faz o gol. O Artem Nessimov está mais perto da KHL do que de qualquer coisa. Mas, vamos ter papo sobre a KHL no futuro. Inclusive, ele vai estar dentro desse pacote. Inclusive, uma coisa que eu notei é que tem muito... Os suecos esse ano estão dominando, né? Os europeus, né? Tem uma coisa que é muito da questão do que o acesso à informação esse ano ficou muito complicado. E a Suécia foi um dos poucos países que teve um campeonato júnior até um certo momento. Chegou assim ali por janeiro, eles cancelaram do sub-18 para baixo, eles cancelaram até o sub-20, se eu não me engano. Mas se você vê que no começo do ano, por exemplo, a gente tinha um movimento contrário, o Conor Bedard, que foi um jogador de 15 anos que jogou maravilhosamente no Mundial Sub-18 pelo Canadá. Ele começou a temporada jogando na Suécia no Sub-18. Porque não tinha temporada para ele no Canadá por causa da pandemia, ele foi para a Suécia. Então, o pessoal os scouts tiveram uma oportunidade de ver os jogadores suecos com outros olhos, porque não tinha outro jogo também para você ver. Então, isso conta. A quantidade de vezes que você teve para você demonstrar as suas qualidades pode contar também, pode contar contra também. Se você jogar várias vezes, eles vão ver seus defeitos. Mas a quantidade de vezes que você teve de demonstrar suas qualidades conta. Então, foi um ano muito diferente, em que, por exemplo, os scouts não podiam entrar dentro dos ginásios. Então, por exemplo, na Rússia, é um pouco complicado de você ter um acesso aos streamings, de ver os jogadores juniores, e os próprios scouts russos, no começo,
eles tinham dificuldade de entrar nesses jogos de juniores, tinham dificuldade de levar o pessoal do Canadá para lá e de lá para cá para fazer essas conversas. Então, complicou bastante a análise. E também tem o fato de que, infelizmente, ou felizmente, você tem dois lados da moeda nesse sentido. Na Rússia, o fator KHL é muito forte. Então, querendo ou não, se um russo é muito bom, os times da NHL eles pensam duas vezes em se eles vão draftar ele ou não, porque ele vai querer estar na KHL, sei lá, 2, 3 anos, às vezes até mais anos da carreira dele, e vai demorar a vir para a NHL um pouquinho mais. Então, isso querendo ou não pesa na decisão dos GMs. E a questão principal dos GMs é ou você tem medo de errar ou não. Você não pode ter medo de errar. Se você se arriscar, você pega um russo e dá uma chance de que ele seja um bom jogador. Existem diversos exemplos de jogadores russos que foram draftados do segundo round para baixo que são maravilhosos. Você viu o Kucherov. O Kucherov não foi draftado no primeiro round. É verdade. O Kucherov saiu... Bom, não lembro agora. Foi no segundo round, se eu não me engano. O Panarin não foi draftado. O Panarin, mas o Panarin ele não foi draftado porque ainda era aquela mentalidade dele ser, não, esse cara é baixinho, ele não vai se dar bem. Exatamente. Mas se fosse canadense, ele teria sido draftado. Não, teria. A gente sabe que teria. Eu tô vendo... Então, o fato dele ser russo, simplesmente por ele ser russo, isso vende eles um pouco mal no draft. Você vê que o principal jogador russo que eu vejo aqui em algumas listas é o Chibrikov, o Shaika. O Chibrikov teve um ano bastante interessante no Avangard. Foi campeão, teve bastante tempo profissional. É um jogador que eu acho interessante. O Chibrikov é um interessante. O Shaika, você falou dele, né? Defensorzão alto, o cara pelo que eu vi aqui o pessoal fala muito que ele sabe usar o tamanho, né, o alcance para atacar o puck, para impedir o jogador de... Isso é interessante de jogo. Tem um aqui que eu separei, que é o Fedor Sveshkov, que ele jogou no Lada Toliat. Ele vai jogar no SKA essa próxima temporada, SKA de São Petersburgo. E é um cara interessante, um atacante que joga todos os lugares do ataque. É aquele tipo, você quer um center, ele joga de center. Você quer um left winger, right winger, ele joga. É um cara interessante. Exatamente. Mas justamente o que você tinha comentado sobre o sistema russo não ser tão de fácil acesso, realmente acabou colocando vários russos ali meio para baixo nesses rankings. Sim, até porque se eu for olhar, por exemplo, eu for procurar aqui o segundo melhor defensor sueco no draft, e eu vou ter uma dificuldade de encontrá-lo, que eu acho que é o Anton Olsson, ele jogou no Malmo esse ano, que é um defensor altíssimo, muito bom, e ele, naturalmente, ele vai ser mais bem visto do que o Chibrikov, que o Sheika. Então é complicado. O Olson já tá naqueles jogadores que entra assim, tipo, depois do primeiro round a gente não sabe o que acontece, né? Ele tá ali entre o segundo e quarto round, pelo que eu vi aqui. Sim, mas é aquela questão que eu falei, defensor sueco, tal o tamanho dele, a quantidade de puck que ele faz, shot block, isso ali no final do primeiro round, o cara pode pegar. Porque eu sinto falta do Steve Yzerman no Tampa Bay, porque ele era o cara que faria isso. Agora ele vai draftar em sexto. Em sexto, então, a última vez que ele draftou em sexto deu bom, hein? O Styler. E eles. E eu tô sim, eu não tô batendo, eu não gosto tanto do Detroit assim, mas eu tô batendo um tambor tão desgraçado para que o Simon Edson caia no colo dele,
É porque ele sabe o que ele faz, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Só que eu acho que pode ter alguns times que vão draftar antes de Detroit que podem achar ele interessante. Tanto que no meu draft, meu draft, tá número 1, Power, número 2, Beniers, 3, Edson, 4, Wallstedt. Aí, o quinto, no meu draft, é o Luke Hughes, que a gente falou pouco também, que teve uma lesão, americano, irmão dos outros dois Hughes, que também foram draftados no primeiro round. Quando ele tava entrando no Sub-18 dos Estados Unidos, o pessoal falava que ele talvez ia ser o melhor dos Hughes. Não sei. A lesão dele atrapalhou ele bastante. Num ano onde ele ia ter muito para se destacar, porque a USHL jogou o ano todo. E ele joga no programa de desenvolvimento dos Estados Unidos, que joga na USHL. Então ele tinha tudo para ser um ano que ele ia ter bastante oportunidade de demonstrar isso. E aí, continuando aqui no meu draft do Flávio, ele era o quinto, o sexto é o Eklund, Mason McTavish. Aí, depois dali, eu já começo a vir um limbo ali para mim, que eu não consigo mais descobrir quem que vai entrar ali. Tem alguns jogadores suecos, só antes da gente passar para o Expansion Draft, só para não deixar de falar o nome deles, que eu achei bastante interessante esse ano. Além do Rosen, que eu falei, teve o William Stolgren, que ele jogou a temporada no Modo, ele vai até para o Rugby na próxima temporada, que ele achei bastante interessante a movimentação dele, jogando como winger, dos dois lados, e eu acho que numa NHL que agora cada vez mais o pessoal vai deixar de ter um preconceito com o cara grandão. Você vê o Cole Caulfield jogando o playoff da NHL com o Montreal e dando certo, não levando porrada e fazendo gol. Eu acho que ele é um tipo de jogador nesse sentido. Então, eu acho que ele pode ser um jogador assim que pode acabar indo no final do primeiro round, talvez na metade, ou talvez até no segundo, que mais na frente alguém vai perceber como é que a gente deixou passar esse rapaz. Pode ser. Ele pode ser um desses. Desculpa. Tem o Lincel também. Sim, o Lisel, sim. Eu coloquei aqui. É um cara interessante também, né? Um jogador do Lulel, né? Uhum. Vamos ver. Tem uns caras aqui que eu separei, só pra gente, antes da gente passar, que são caras assim que talvez não saiam lá no começo, vai pro segundo, terceiro round, assim, tal, pra depois. Que são uns prospectos talvez interessantes aí, e por não ter esse acesso, talvez eles tenham ficado até meio subavaliados. Uhum. Tem um que é o Danila Klimovic, que é de Belarus. O cara joga muito, 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 muito. Jogou na seleção principal no Mundial, inclusive. Ele pontua passe, gol, passe, gol, passe, gol, passe, gol, passe, gol. É um cara que talvez ali no. Ele tá contado entre o segundo e terceiro round. É um cara ali que talvez. Depois o pessoal. A gente podia ter pego esse cara, né? Sim, é um desses. É center ainda também. É center, isso. Ele é center. Goleiro. Tem o Florian Bugel, que é alemão. Joga no Red Bull Hockey Juniors, né? Ele deve jogar no Red Bull Salzburg essa temporada. É um cara que tá. Talvez pode ser. Não, ele talvez possa nem sair nesse draft. Mas é um cara que saindo. Ele tem muito espaço de desenvolvimento, quem sabe, né? Uhum. Falando em jogador de outros países, assim, que eu cheguei a ver, que eu esqueci de falar porque ele não é sueco, mas ele estava jogando na Suécia. É o Marcus Almqvist. Inclusive, eu vi também, ele é dinamarquês, eu vi muitos treinadores, scouts falando muito bem
sobre a velocidade dele. Ele jogou no HV71, ou Hutiet em sueco, mas 71 não, 71, que ele foi bastante interessante. Eu gostei bastante dessa maneira. Ele foi um pouco do William Strongren sem ser sueco. Só que a diferença do Strongren jogou a Hockey Allsvenskan, jogou contra homens, jogou profissional esse ano. O Almqvist jogou sub-20. Então, para mim, o Strongren está na frente também. Mas só para não deixar de falar de outro país também, um jogador que eu achei interessante. Opa, aqui. Tem um que eu acho interessante. Cadê? Aqui. É jogador de 21 anos, hein? Já poderia ter entrado no draft antes, não entrou porque não quis. Que é o Janis Jerome Moser, que é suíço. Joga no BLBN, né? Bastante pontuou bem, ele é um defensor que pontuou muito, joga bem, todo gelo, tudo. E ele tá cotado ali pro quarto round. E é interessante porque o cara é o capitão do time, né? O cara, 21 anos, capitão do BLBN, vai pro draft. Né? É incomum. É incomum. É o último ano que ele pode ser draftado, né? Vamos ver. Sim, é um overager, né? Que o pessoal fala. Não sei. Tem um monte de gente que também, às vezes, vai pro draft e não é escolhido e volta no outro ano e é escolhido. Então, eu não sei porque tem muita gente que tem esse preconceito assim com o overrated. Talvez ele seja realmente mais para um late round. E o que pesa a favor dele tem uma ideia mais ou menos muito similar, como ele já tem 21 anos, apesar de, como defensor, ele talvez demorar um pouco mais a se desenvolver, e já tem uma ideia muito mais definida de como é o jogo dele, que ele já está muito mais perto da projeção dele com 21 do que com 18, que é o que a maioria do pessoal está. Então, o pessoal, quem escolher ele vai ter uma ideia muito boa do que está chegando por lá para eles. Então, pode ser interessante, sim. Eu acho que assim, não tem muitos. Muito diferente disso. Tem uns jogadores assim, meio. Tem um rapaz japonês, né, que estão cotando ele no draft. Eu esqueci de colocar o nome dele aqui, gente. Sim, ele entrou no North American Scouting, que é o Yasuko Ando. Eu achei isso fantástico. Não é muito comum. Sim. Ele joga na NIHL, no Youngstown. Isso. Eu confesso que eu não conheço. Só pelo fato dele ser japonês, ele passou na minha lista aqui. Passou assim, aí você vê. E primeiro me chamou a atenção dele estar jogando na América do Norte. E pode ser interessante também. Antes da gente terminar a questão do draft da NHL, do entry draft, no caso, só para passar alguns outros nomes que foram interessantes aqui, tanto canadenses quanto americanos, tem o Dylan Ganter, que é canadense, jogou a WHL, o pessoal fala muito bem dele. O pessoal de Edmonton, principalmente, que eu acho que ele joga no Oil Kings. Aí nunca seria ruim demais para o Edmonton ter alguém para ser depth forward, porque eles estão sem dinheiro. Para atacante, lógico, que tem 21 milhões de dólares no Draisaitl e no McDavid. E tem o outro menino de Michigan, que é o Kent Johnson. Kent Johnson, na minha lista, acho que ele é o 10º. Ele é um center. E eu tenho uma dificuldade assim com ele, porque eu vejo no time de Michigan, quando tem um cara que ele é cotado assim para ser o terceiro, quarto de uma própria equipe, eu tenho um pouco de dificuldade com esses caras. Tipo o jogador que jogava com Cole Caulfield e agora eu esqueci o nome do outro menino, que era sueco também, que é prospect do Buffalo Sabres, eu não vou lembrar,
que aí tem 2 jogadores muito sólidos numa linha e tem esse terceiro que joga junto com esses 2 e eles melhoram o nível dele e você acaba não tendo muita certeza se é ele mesmo ou se o time levanta ele. É um pouco do que eu acho que por isso que ele cai um pouco mais para baixo. Mas eu acho ele interessante e nunca é ruim ter centers bons no time. Não. Pelo contrário. Tem isso, né? Às vezes o jogador tem uma temporada ali que ele tá bem pontua muito, aparece e tal, mas é que os companheiros levam ele, né? E ele acaba saindo um pouquinho e o pessoal olha assim, ele não era pra isso tudo também. Exatamente. Agora vamos pro nosso próximo tópico aqui. O Seattle Kraken, o 32º time da liga da NHL, vai entrar nesse ano. Por enquanto, eles de um time que pode ter no máximo 50 contratos, eles têm um, que é um menino que eles contrataram da Kiel, né, da Kiel MJHL de Quebec, e vai ter o Expansion Draft na semana que vem, na quarta-feira. E a pergunta que a gente coloca aqui nos nossos cards é: o Seattle Kraken vai ter um bom time? Os 600 milhões de dólares que eles pagaram para entrar na liga vão dar direito a eles de terem um time decente na primeira temporada? Vamos ter o Vegas 2.0? Eu não sei se vai ser tanto como Vegas, mas acho que eles não vão sofrer, viu? Talvez ali, até pela divisão, ou pelo que os times jogaram, é um time que talvez vá para playoffs, hein? Mas, claro, vai depender muito do que eles fizerem nesse draft de expansão. Sim. Né? Tem alguns jogadores que vão ficar, que são... Por exemplo, goleiros, eles vão ter algumas opções muito boas. Sim. O que a gente vinha vendo de mock draft deles tá mudando um pouco já. Porque o pessoal já começou trocando, né? E tudo. Estão trocando, então tem alguns pessoal que tinha que ser protegido, não vai ser mais. Por exemplo, muito se falava do Khudobin, se eu sair de Dallas para ele, mas agora o Ben Bishop vai ser exposto. Então, não pode ser mais ele. O Hill, em Arizona, foi trocado hoje. Eu vi aqui, ele foi trocado pelo prospecto lá do San Jose Sharks. Que muito provavelmente, então, o Sharks vai proteger o Hill. Joseph Corinar. E vai expor o Martin Jones. Então, as coisas vão mudando, assim. Tem o Chris Didier, tem o Jake Allen ainda disponíveis, mas vai mudando aí essas questões. E tem uma questão filosófica também, que o Vegas ele entrou na liga para ganhar do momento número 1. E até hoje eles estão no win. Até hoje foi foi o que o Bill Foley, né, que é o dono do time, falou. Eu vou trazer esse Stanley Cup em, acho que era 5 anos que ele prometeu. Sim. E eles vão para o 5º ano agora, né? Todos os anos entre os melhores, então, quem sabe. Sim. E nesse ano, o Vegas tinha tanto jogador bom, tanto jogador overpaid, que teve o último jogo da temporada, eles terminaram com o jogo com 15 skaters. Que eles não tinham jogadores suficientes para ter cap para botar 20. Então é um negócio maluco. E eles acabaram, todos os jogadores bons que eles draftaram, tirando o Cody Glass, o Brandstrom foi pro Senators. O Cody Glass acho que foi trocado hoje, viu? Quem? O Cody Glass. Cody Glass? Aí, mais porque porque tá rolando. Porque assim, agora são quase 5 horas, né? A gente tá gravando. 4 horas foi a hora que fechou a janela de movimentações. Isso. Pro coisa do draft. O Cody Glass foi para. Peraí. Vai segurando aí que eu já vejo para onde o Cody Glass foi. Ok, então eu vou continuar falando da questão filosófica.
Porque o Vegas, eles gastou muito dinheiro. Foi nesse win mode. Tá tentando ganhar nos primeiros 5 anos. Mas a gente já percebeu que se não for nesse ano, no ano seguinte, vai estourar esse cap aí. E vai ter que partir e vai feder esse negócio. Então, se você for o Ron Francis montando um time do zero, você entra querendo ganhar do dia número 1, querendo ganhar. Você entra para ter um time competitivo e montando aos poucos, ou você já entra tentando ter um time para o futuro, para você ser bom durante muitos e muitos anos. Na minha opinião, enquanto você ainda busca aí a questão do Cold Glass, tinha que ser o segundo. Ele não pode nem querer ser igual o Vegas, porque ele vai acabar quebrado em 3 anos. Ainda mais que ele vai entrar com o flat cap, que é o cap não aumenta nessa temporada nem na próxima. E não pode só draftar para o futuro, porque, querendo ou não, é um time novo. Então, se eles entrarem perdendo tudo, pega muito mal para o mercado. Eles têm que entrar em serem competitivos. E, como você falou, eles estão na divisão do Pacífico. Esse ano vai voltar a ter o wild card do playoff, que pode passar até 5 times da mesma divisão para o playoff. Se eles tiverem um time minimamente competitivo, eles têm uma chance considerável de pelo menos fazer pós-temporada na primeira temporada deles como equipe. Eu tô vendo aqui, ó, a troca do Cold Glass, ele foi parar no Nashville Predators, cara. E pro Vegas foi parar o Nolan Patrick, eu não sei o que aconteceu pro... Foi uma troca bem maluca aqui. Mas Foi uma troca de 3 times. 3 times. Eu não sei o que o Flyers... O Flyers acabou recebendo aí no meio, mas... assim... eu acho que pro Vegas Golden Knights, a ideia deles irem nessa de... cara, a gente tem que vencer logo, é muito porque não assim, ao mesmo tempo que não tem um time na cidade, né, não tinha, agora já tem, né, numa liga grande e tal, e eles tinham que chegar fazendo sucesso. Então eu entendo a mentalidade e provavelmente vai quebrar rápido, e não sei se a Stanley Cup vai vir do jeito que tá indo as coisas. Eu acho que pro Seattle Kraken isso não é bom. Eles têm que pensar numa coisa mais médio prazo. Tipo, não precisa ser imediatista, sabe? Eu acho que vai ser interessante. O que eu tô mais interessado, mais ainda dos jogadores que eles vão escolher, é dos acordos que eles vão fazer para salvar os outros times. Porque tem um monte de gente com cap desesperado para ter uma ajuda. Vai ter um monte de time também que não... Como? Tampa Bay Lightning. E não só os times desesperados, mas vai ter os times desesperados para não perder alguém bom. Então vão ter os acordos com o Seattle. Ó, não quero que você escolha esse. Então você vai ter que me dar um outro negócio aí. E foi o que aconteceu com o Vegas, né? Sim, só que o Vegas, eles ainda acabaram ganhando jogadores bons. Sim, tipo, o Vegas foi um pouco mais inocente, os outros GMs. Eu acho que eles aprenderam. Foram, os dois lá do Florida Panthers, né, que eles levaram, jogaram junto o tempo todo, o Trocheck e o Riley Smith, né? Foi assim, né? Se você não pegar tal jogador, você leva o Riley Smith. A gente vai escolher o Vincent Trocheck, pega o Riley Smith. Aí eles entraram com o William Carlson também, fizeram a linha de todos os anos jogando bem ali. Carregaram o time para Stanley Cup Final. E o jogador que Flórida quis proteger não tá nem mais na liga. A vida é complicada.
Então, eu acho que os GMs, por conta de ter sido há pouco tempo o Expansion Draft de Vegas, eles estão mais espertos. Não vão cair nessa cilada de novo. Mas o fato do cap estar diferente do que na época de Vegas também vai acabar fazendo com que outros times caiam nesse trap. Tem times que não têm opção, eles não têm escolha. Eles vão ter que perder alguém bom para ter um relief. Não só o Tampa Bay, mas se você for olhar, por exemplo, ali no cap friendly, o New York Islanders está acima do cap. Tem alguns outros times, além de Vegas, que estão com problemas. Toronto não tem dinheiro para pagar ninguém. Colorado está com problema para renovar o Landeskog. O Landeskog, então, esse pessoal todo aí vai ter que arranjar dinheiro de algum lado. Vancouver está com dificuldade para assinar o Peterson e o Hughes. Eles vão ter que fazer alguma coisa para botar todo mundo nesse meio. Caramba, eu tô vendo aqui a troca do que teve o Cody Glass, né, no Nolan Patrick. O Flyers recebeu o Ryan Ellis. Cara grande, viu? Gente, que coisa doida foi isso. Então o Cody Glass foi para Nashville. Isso. O Ryan Ellis foi para Flyers e o Nolan Patrick foi para Vegas. Foi para Vegas. Ai. O que falar desses GMs, hein? Bom, o Nolan Patrick, eu só espero que ele tenha uma carreira boa, porque ele teve muitos problemas de saúde. Então, ele sempre foi um prospect muito bem considerado, que teve bastante problema. Então, só espero que dê certo em Vegas nesse sentido. Não, eu não entendo a questão de que Vegas, dos 3 que eles draftaram primeiro, eles se agarraram no Cold Glass como sendo esse aqui vai ser o cara que a gente vai desenvolver, e um ano depois, não, agora nenhum dos 3 serviu. O imediatismo faz isso, né? Exatamente. Aí, agora partindo aqui para o último tópico do nosso podcast de hoje, já está na tela. NHL nas Olimpíadas ou não? Uma decisão que vai ter que ser tomada, querendo ou não, nos próximos dias ou semanas. Teoricamente, a NHL gostaria de anunciar o calendário ou um pouco antes ou um pouco depois do draft, do segundo dia do draft, ou seja, sábado da semana que vem. Então, o fato de não ter tido nenhuma decisão nesse sentido é muito ruim para os atletas que querem jogar a NHL, os atletas da NHL que querem jogar as Olimpíadas, perdão. Eu não sei nem como vai ficar nesse sentido. Tá difícil, porque é aquilo, o COI tá, né, o Comitê Olímpico tá que ainda não começou a Olimpíada, então, e mesmo quando começar o negócio ainda não vai ser fácil. A NHL, de novo, aí a gente cai no mesmo problema da outra Olimpíada. Não quer pagar. Não quer pagar. Peraí, só um momento. Parou. A NHL não quer pagar o seguro. Isso. O seguro. É uma coisa que a gente até já comentou no programa anterior, né? Uhum. Eu acho que eles vão tentar fazer ali, talvez, não parar o campeonato, mas talvez um time ou outro vai poder liberar alguma coisa. Um jogador tipo um Ovechkin, eu quero jogar, eu vou. Que era inclusive o objetivo do Ovechkin na Olimpíada passada, né? Sim. E o time liberar e tudo. Ser liberado. O time. Então, assim, não sei.
E é um pouco do que acontece do Kaprizov. O pessoal fala que não assinou no Wild porque ele quer jogar as Olimpíadas, aí ele pode sempre esperar um ano mais para assinar com o Wild. E é complicado esse negócio. Porque, querendo ou não, na CBA, que foi assinado, eu estava lendo, são milhares de páginas, mas eu estava tentando ler. Estava escrito que a NHL, com um acordo com seus jogadores, promete liberar os seus jogadores caso estejam dadas as condições consideráveis favoráveis na visão da NHL e do Board of Governors lá, que basicamente são os donos. São os donos dos 31, né? Porque Seattle ainda não estava. Porque Seattle não estava quando eles fizeram o acordo. Sim. Então só 31 votam. Sim. E aí que basicamente isso é nada, porque os caras podem até pagar e a NHL falar, as condições não estão feitas. Aquilo. É aquela promessa tipo. É um acordo com o diabo, cara. Você Sim. pensa que você tá saindo bem, mas você não tá, não. Sim, e a NHL, pra quem não sabe, a NHL, porque o pessoal fala, a NHL tinha que liberar os jogadores, a NHL tinha que deixar os jogadores para vender o esporte nas Olimpíadas, que todo mundo vai assistir. Idealmente sim, né? Sim, só que aí a NHL pensa já diferente. A NHL pensa, os jogos vão ser na China, vai ser de noite, quem é que vai ver os jogos? E vai ter o jogador que vai jogar pela Eslovênia, e na Eslovênia vai ter um jogador da NHL e 23 que são de fora da NHL, e aí eles não acham isso positivo. Eles acham muito melhor, se eles forem vender para a China, fazer igual eles fizeram quando levaram Vancouver e Calgary lá, que foi 2 times da NHL, 26 jogadores da NHL em cada time jogando, um contra o outro, vendendo camisa da NHL, vendendo coisa da NHL lá, do que vendendo o esporte hóquei no gelo, como um todo. Que também existe uma questão também disso, que quanto mais popular for o hóquei no gelo, mais popular vai ser a NHL indiretamente. É complicado, a gente fala que tem seleções, por exemplo, a Alemanha, que você gosta tanto, ela não vai ter mais de 10 jogadores na NHL, no time dela. Não teria. Mas então, você fica assim. O pessoal lá que quer vender, ele não quer vender daqui a 20 anos, que ele vai plantar uma sementinha, aí lá na frente vai aparecer um monte de alemão que gosta da NHL. Não, ele quer vender hoje. Não, inclusive, pra NHL fazer isso, muitas vezes tem que cancelar All Star Game, perder tal, essas coisas. Que assim, eu detesto All Star Game, cara, mas eles ganham muito dinheiro em cima. Sim, e pra eles vale mais a pena o quê? Um All Star Game ou parar um tempinho pra daqui a 20, 30 anos ter jogador rendendo. Não só jogador, mas fãs. Fã. Pessoas consumindo os produtos da NHL. Então, são, por exemplo, 3 semanas que eles não vão poder ter jogo, que são 2 semanas de jogos, mais 1 semana de preparação que tem. Que a NHL tem que totalmente parar, porque todos os times vão ceder jogadores, indiscutivelmente. Então é complicado. Então, assim, para 2022, o clima mesmo tá realmente de que não vai ter. Pelo menos não em geral. Né? Talvez tenha algumas liberações ali pontuais e tudo, mas... Agora, essa questão de horário e tudo, a próxima Olimpíada, que é em 26, né? A próxima não, a outra ainda, né? Porque a próxima ainda vai ser a da China, a outra é na Itália, né? Sim. 2026 é Milão e Cortina d'Ampezzo, se eu não me engano. E aí tem tudo a ver com a NHL. Então, assim, para eles assim, pegar ali o mercado europeu, pegar um horário bom. Mas o mercado italiano, que eles não estão tão presentes. Então, aí sim. Aí sim, o pessoal pensaria seria mais
rentável. E também seria rentável no ponto de vista televisivo americano e canadense. Porque os jogos na Europa eles ficam num horário muito mais confortável para o pessoal lá não é o melhor, também. Mas não é o melhor dependendo de onde você esteja, né? Se estando mais pro oeste é horrível também, mas... Não, mas é menos pior. Não, com certeza. Com certeza. É muito mais fácil e com certeza atrairia muito mais atenção. E querendo ou não, eles se baseiam muito nesse negócio da audiência para todas as decisões que eles tomam. A decisão de ter temporada ou não esse ano foi basicamente por causa do contrato que eles iam assinar com a ESPN. Se eles não tivessem tido temporada, eles iam perder menos dinheiro esse ano, mas eles não iam ganhar dinheiro na frente com o contrato da ESPN. Na verdade, os dois contratos, né, que eles fizeram. Assim, foi a ESPN o da TNT, e o outro da foi TNT. complementário. Mas ainda é um dinheiro que ainda é melhor do que o contrato que tinha. Sim, mas a ideia inicial era que eles iam assinar alguém que ia ter um super contrato e que a NBC, se quisesse, podia ser o contrato complementar. Então, para eles não fazia diferença se fosse a TNT, se fosse a NBC, se fosse outro canal, mas eles queriam ter um principal, que essa era a meta principal. E o fato de eles terem conseguido multiplicar o valor do dinheiro é muito bom para eles. Comparado com a NFL, mas... porque aí a história é outra. Contra as outras ligas dos Estados Unidos, a NHL ela é bem menor, assim, no alcance televisivo, tudo, interesse do público, aí realmente não tem como você comparar, né? Sim. E esse ano ainda foi pior, porque a NBC teve uma das piores audiências de Stanley Cup Final, porque tinha um time canadense. Então não tinham dois mercados americanos assistindo. Mais ou menos, né? Assim, o Montreal canadiano, eu acho que se brincar ele ainda atrai mais atenção dos Estados Unidos do que o Tampa Bay Lightning, viu? É capaz, porque tem muito torcedor do tanto canadiano quanto o Maple Leafs, esses times mais antigos tem muito torcedor nos Estados Unidos. Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Eu segurei aqui falando, né? Eu tava comentando que o Montreal canadiano tem uma torcida bem grande nos Estados Unidos, né? Então talvez não tenha sido talvez ele tenha torcida até maior do que o Tampa Bay Lightning, né? E tudo. Não acredito que não seja verdade isso que você está falando. Mas querendo ou não, isso conta, porque se fosse Vegas e Tampa Bay Lightning, a audiência seria muito maior. Não sei se o Vegas. Se fosse um Rangers... o Vegas era o outro time. Não, sim. É porque assim, pra audiência ser muito maior. Não, por exemplo, sim. É porque assim, eu tava pensando... Se fosse a final, tivesse sido os outros dois. Tivesse sido Vegas e Islanders. Ia ser muito maior, porque ia ser um time de Nova York contra um time de Las Vegas. Para quem tá vendendo, isso faz muito mais dinheiro do que Tampa Bay e Montreal. Montreal, sim. Acaba fazendo realmente. Mas... É triste isso, mas é verdade. É triste para quem é fã de um time, por exemplo, como, sei lá, Nashville. É difícil você vender Nashville pro país todo. Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Né, da Predators e Penguins, eu acho que não foi uma Stanley Cup tão assistida assim, por exemplo. Não são dois mercados muito potentes, né? É diferente, por exemplo, quando teve 2 anos seguidos, eles tiveram Boston, Chicago e depois Los Angeles, Nova York, né? É outra história aí. 2 Original Six e depois um Original Six com uma cidade mais importante sem ser Original Six, basicamente. O time mais rico, com o maior público, é o 6º time, né? Hoje o Kings, né? Da NHL. Não à toa ele foi um dos primeiros times a entrar depois que os Six Los Angeles, viveram, né? Foi. Sim, o segundo mercado mais importante dos Estados Unidos, né? Sim. Então aquela final ali foi a final dos sonhos
melhor que aquilo ali era só se Toronto finalmente chegasse numa final, aí o mundo ia acabar. Não, isso aí talvez um dia aconteça, talvez. Não, ele vai perder na primeira rodada da próxima. Isso é cenas para o próximo capítulo. Eu queria, então, só para encerrar aqui, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui mais esse episódio número 4. Nós voltamos ainda quando tiver um pouco mais perto ali das eliminatórias para as Olimpíadas. Aí falamos também de mercado europeu. Inclusive, os times estão saindo, né? As ligas estão liberando estavam liberando nessa última semana, né? Os calendários, né? Então ali iníciozinho de setembro, eu não sei, Champions Hockey League. Não, deve ser em agosto, ou não? Sim. Eu acho que é no final de agosto. Normalmente Champions Hockey League, KHL, a Champions Hockey KHL acho que dia 2 de setembro que começa. Sim, com o retorno triunfal do Admiral Vladivostok. Olha aí. Mais longe do mundo. Depende, né? Ele é perto, por exemplo, do Khabarovsk. Não, ele é perto do sei lá, do Japão, do Alasca, né? Pertinho, pô. É bem ali do lado do Alasca. Dos outros times, sem ser o Não, Khabarovsk. sim, eu tô brincando com isso, né? Não, é porque eu antes, para terminar, que já estamos mais de uma hora. Já estouramos o horário. Teve um jogador do Admiral Vladivostok, que era um canadense, um dia eu vendo numa entrevista dele no TSN, ele falou que jogar no Admiral Vladivostok seria a mesma coisa que ter um time de Frankfurt na NHL. É por aí mesmo, a distância é tanta que, tipo, é muito longe, cara. Tanto o Kabazov quanto o Vladivostok, tipo, é muito, muito, muito longe. Sim, imagina você tem que viajar pra... Fica um negócio muito ruim pra eles, porque eles ficam, assim, 5 jogos em casa direto, depois 4 jogos em casa de fora direto, imagina. Voltam, uma viagem enorme, ou então... o programa de milha desses caras deve estar bom, velho. Ou então eles fazem uma viagem enorme, jogando quase todo mundo fora de uma vez só. Não, é horrível. Pra casa, é um negócio maluco. Imagina o seguinte, você sai lá de Vladivostok pra... Hoje, qual é o time mais ao oeste? É Minsk. É Minsk? Porque era... É verdade, era Antes tinha o Bratislava. Era Bratislava, era a cidade mais a leste. Hoje acho que é Minsk, né? Mas assim, sair pra Minsk, pra... Helsinki, sabe, São Petersburgo, esses lugares, cara, deve ser. E você nem sabe dentro da Rússia, hein, quando eu falei São Petersburgo. Pelo menos tem voo direto. Tem que ter. Porque se ainda tiver que fazer uma viagem dessa com escala, Jesus. Enfim. Mas deve ter escala, é muito longe, cara. É muito longe. Não, nunca duvide da aviação. Para terminar, suas palavras finais, Thiago Farias, seu jabá, seu momento. Bom, então vamos acompanhar esse draft, vamos ver os europeus e também os norte-americanos, claro, talvez os japoneses que entrarem, quem sabe, né, vai que, né, realmente saia o rapaz japonês lá. E eu falo de hockey no gelo, tô sempre lá no Twitter, @hockeyfanático, hockey como é escrito em português mesmo, tudo junto, hockeyfanático, e escrevo, às vezes faço participação ali em algumas outras coisas, vídeos, etc, com o NHL Brasil, ultimamente, né, e é isso, vamos, que tem muito pela frente ainda. Alô pro pessoal do NHL Brasil, que o Arizona não vai ser realocado. Só para ficar claro aqui, defender o Coyotes. Não, eu gosto do Coyotes no Arizona também. Eu sou time Coyotes no Arizona, sempre. Sim, isso é uma piada interna, quem entendeu. Do meu lado, você
peço que você siga aqui nosso canal no YouTube, dá o dedinho aí no like, não inscreva-se, não compartilha, segue o Thiago no Twitter, no Rock Fanático, que vai estar aqui na descrição, me segue também lá, Instagram, Twitter, tudo. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente vai estar lá sempre falando sobre rock europeu. E nos comentários, pode deixar a pergunta nos comentários. E lembro não só do draft, o entry draft, mas também o Kraken. Vamos ver quais vão ser os europeus do Kraken, se é que vai ter algum. Normalmente tem. Deve ter, né? E esperamos que sejam bons, que não sejam só para cumprir tabela. A gente gosta do europeu que é estrela. A gente quer craque. Exatamente. E a gente quer os Kucherov da vida, os Vasilevski, etc. Exatamente. Inclusive se falou do Oliver Ekman-Larsson, a boca pequena do Oliver Ekman-Larsson no Kraken. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço a todos. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até o próximo episódio. Falou.